Olá meninos, bom dia. Vamos à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje nós vamos estar tratando ainda nos números naturais, múltiplos e divisores de números naturais. Vamos estudar esse assunto que é muito interessante. Vamos aprender nesse conteúdo sobre os múltiplos de um número e os divisores de número. Ou seja, vamos trabalhar com multiplicação e divisão. Aí no teu livro, no início do teu livro, ele começa com a seguinte pergunta: quais são os múltiplos de 5? E os divisores de 25? Outra pergunta é: será se todos os números naturais possuem múltiplos e divisores? Nesse capítulo aqui, nós vamos estudar agora, nós vamos descobrir a resposta para essas perguntas. O interessante para início aqui é você anotar isso aqui, ó, preste atenção. Todo número natural, ele é múltiplo dele mesmo. Detalhe, todo número natural é múltiplo dele mesmo. Por quê? Porque 1 vezes 3 é igual a 3. Então, ele é múltiplo dele mesmo. O número natural ele é múltiplo dele mesmo. Porque ao multiplicar ele por 1, resulta nele mesmo. 1 vezes 7, 7. E assim outros exemplos que eu poderia dar de um número multiplicado por 1. Nós vamos ter o resultado dele mesmo. Então, eu afirmo que todo número natural é múltiplo dele mesmo. Segundo ponto interessante. O número 0 é múltiplo de todo número natural. O zero, ele é múltiplo de todo número natural. Exemplo, 0 vezes 5, 0. 0 vezes 15, 0. 0 vezes 150, 0. Então, o zero, ele é múltiplo de todo número natural. Terceiro ponto. Em uma multiplicação de números naturais, o produto é múltiplo dos fatores. Lembra lá dos fatores? 1, 2, 3 fatores que se multiplicam. O produto, que é o resultado, ele vai ser múltiplo desses números. Exemplo, 4 vezes 13 é igual a 52. Nós dizemos então que o 52 é múltiplo de 4 e múltiplo de 13. O 52 é múltiplo porque ele veio da multiplicação desse produto, desses dois fatores. É um produto que veio desses dois fatores e aí então dizemos que ele é múltiplo do 4 e também do 13. Exemplo 2, 5 vezes 3 vezes 7. Esse exemplo está no teu livro. 5 vezes 3 vezes 7, 105. Dizemos então que o 105 é múltiplo de 5, de 3 e também do 7. Ele é múltiplo porque ele é o produto da multiplicação desses fatores. Então ele é múltiplo desses valores aqui, do 5, do 3 e do 7. Você vai entender, esse assunto é muito tranquilo, sobre os múltiplos e divisores de números. E agora nós vamos começar então a ver com mais detalhes esse conteúdo aqui. Eu vou estar apagando para nós continuar. Vamos lá, vamos continuando, vamos determinar os 5 primeiros múltiplos do número natural 6. Você vai aprender agora aqui muito fácil como saber quais são os múltiplos de um número. Muito simples aqui, ó. Os 5 primeiros múltiplos do número 6, diferente de 0, não vamos contar como 0. Quando eu faço 6 vezes 1, eu obtenho o número 6. Quando eu faço 6 vezes 2, eu obtenho o número 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 20, 30. Então eu digo que os 5 primeiros múltiplos de número natural 6 são o 6, 12, 18, 24 e 30. Ou seja, para você saber qual os múltiplos de um número, basta ir multiplicando ele. Multiplica por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 e vai multiplicando, e o resultado, o produto dessa multiplicação, como você já viu anteriormente, o produto da multiplicação de dois fatores vai ser sempre múltiplo de quem? Dos dois. Os 12, no caso aqui, ele é tanto múltiplo do 6, como também é múltiplo do 2, porque 6 vezes 2 é 12. Mas quando eu faço 2 vezes 6, o resultado é 12 também. Então dizemos que o 12 ele é múltiplo de 6 e de 2. Mas no caso aqui, estamos representando para o 6. Então esses números são múltiplos do 6 e dos demais também. Mas para você saber quando ele é múltiplo, você precisa multiplicar
multiplicou ele, um número natural, por qualquer outro número, o resultado vai ser múltiplo, tanto do número que você multiplicou que estava na frente, quanto o segundo, dos dois fatores. Os dois fatores vão ter como produto o múltiplo deles dois. Vamos para os divisores. Detalhe interessante aqui da divisão, dos divisores. Para saber se o número é divisível por outro, você precisa fazer a divisão. E ao fazer a divisão, ela tem que ser exata. Quando você divide, por exemplo, 8 dividido para 2, o resultado é 4. Resto, 0. Então, nós dizemos que essa divisão ela é exata, então o 8 ele é divisível por 2. Mas quando nós fazemos, por exemplo, 9 dividido para 2, vai dar 4 e vai sobrar 1. Dizemos então que o 9 não é divisor, que o 5, na realidade, não é divisor, o 3, melhor dizendo, não, o 2 não é divisor do 9. 9 dividido para 2 deu 4, sobrou 1. Então, o 2 não é divisor do 9. Só é divisor quando o resultado dá exato, quando não, o resto é 0. E um detalhe interessante, que 3 informações importantes. O 0 não é divisor de nenhum número natural. O 0 não é divisor de nenhum número natural. Não tem nenhum número que eu possa dividir por 0. É o que está dizendo aqui. O número 1 é divisor de todos os números naturais. Diferente do 0, o 1 ele é divisor de todo número natural, porque eu posso dividir qualquer valor por 1. 3 dividido para 1, 3. 1000 dividido para 1, 1000. Então, o 0 não é divisor de nenhum número e o 1 é divisor de todos os números naturais. Terceiro, todo número natural, diferente de 0, tem como resultado, tem como divisor ele mesmo. Ou seja, todo número natural, diferente do 0, claro, vai ter como divisor ele mesmo. Exemplo, 4 dividido para 4, resultado é 1. Todo número natural, diferente de 0, tem como divisor ele mesmo. Eu posso dividir um número natural por ele mesmo sempre. O resultado vai ser o quociente, né? O resultado vai ser outro número natural, e isso me confirma então que eu posso pegar todo número diferente de 0 e dividir por ele mesmo. Então, dos divisores, anota isso aqui que é importante. Dos múltiplos, para encontrar o múltiplo de um número, basta multiplicar ele por qualquer um outro número que você vai encontrar. Toda vez que você multiplicar um número natural por outro, o produto, ou seja, o resultado vai ser múltiplo daqueles dois números que você está multiplicando, dos dois fatores que nós chamamos. Tá ok? Vamos continuar, vamos agora para os divisores, e essa parte é muito importante, você vai aprender sobre os divisores de muitos dos números naturais aí. Vamos lá agora para os critérios de divisibilidade. Preste atenção nessa palavrinha, ó. Divisibilidade. É uma palavra com 14 letras, 7 sílabas, mas que ela é muito importante. Nós vamos estudar, falar bastante sobre ela. Nós vamos ver então quais são os critérios de divisibilidade de alguns números. Vamos ver quais os critérios de divisibilidade, ou seja, quais os critérios que me permitem saber se aquele número pode ser divisível ou não. O número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 9 e o número 10. Nós vamos ver por enquanto aqui. Então, divisibilidade por 2. Olha o que diz aqui, isso aqui você deve anotar com muito carinho. Essa parte vem aqui, daqui até aqui, ó. Um número natural é divisível por 2 quando ele for par. Então não tem segredo, todo número par ele é divisível por 2. Então o critério de divisibilidade, saber se o número é divisível por 2, é olhar para ele e ver se ele é par ou ímpar. Se ele for par, ele é divisível por 2. Professor, não sei quando o número é par. O número é par quando ele termina em 0, quando ele termina em 2, quando ele termina em 4, quando ele termina em 6 e quando ele termina em 8. Terminou em 8, terminou em 6, 4, 2 ou 0, ele é par. Aí eu vou te dar dois exemplos aqui, ó. 3, aliás, ou 4, melhor.
12 dividido para 2. 12 é par, porque é o número que termina em 2. Então, 12 dividido para 2, 6. Então, é divisível por 2, sim. 18, ó. 18 é par. Termina em 8. Dividido por 2, dá 9. 20 dividido para 2, termina em 0. 20 dividido para 2, dá 10. E o 10, que também é número par, dividido para 2, resultado é 5. Então, muito simples. Quando é que eu posso dividir um número por 2? Toda vez que esse número for par, independente se ele é pequeno ou se ele é um número muito grande. Se ele for par, ele é divisível por 2. Divisibilidade por 3. Vamos ver quando é que o número é divisível por 3 agora. E esse aqui tem que ter um pouco de atenção para entender. Diz aqui que um número natural, ele é divisível por 3 quando a soma dos valores correspondentes a seus algarismos for múltiplo de 3. Ou seja, para saber se o número ele é divisível por 3, eu tenho que pegar os seus algarismos e somar. Se ao somar os algarismos der um número múltiplo de 3, aí esse número ele é divisível então por 3. Aí eu te dei como exemplo aqui o número 57. 57 dividido para 3, ele dá resultado 19. Por quê? Porque quando eu somo 5 mais 7, ó, os dois algarismos do 57, 5 mais 7 é igual a 12. E 12 ele é um múltiplo de 3. 12 é múltiplo de 3. Quando eu multiplico 3 vezes 4, eu vou obter o número 12. Então, eu tenho que fazer essa continha, eu tenho que observar isso aí. Apareceu um número, eu vou somar os dois algarismos. Se ao somar os dois algarismos, ele for um número múltiplo de 3, eu vou dizer que esse número ele pode ser divisível por 3. Eu vou copiar bem aqui um exemplo para você agora aqui, ó. Bem aqui nesse espaço aqui. Vamos dar um número aqui. Que número? Por exemplo, número 16. Será que o 16 eu posso dividir 16 por 3? Aí eu vou somar. 1 mais 6, resultado é 7. 7 é múltiplo de 3? Não, porque não tem nenhum número natural que eu multiplique por 2, que eu multiplique por 3 para dar resultado 7. Então ele não é múltiplo de 3. Mas se, por exemplo, eu tivesse o número 18 agora, será que 18 é divisível por 3? Vamos ver. Eu tenho que somar o 1 mais o 8. Eu vou fazer 1 mais 8, o resultado é 9. 9 é múltiplo de 3? Sim, porque 3 vezes 3 é 9. Então, o número 18 ele pode ser divisível por 3. Quando eu dividir 18 por 3, o resultado é 6. Então, é muito simples. Olhou para o número, soma os algarismos. Professor, se tiver mais de 2 algarismos, soma todos eles. Vai somar. Se o resultado for um número múltiplo de 3, aí ele vai ser divisível por 3. Então, esse é o critério de divisibilidade para o número 3. Recapitulando, número 2, se for par, beleza, dá de dividir. Número 3, eu tenho que somar os algarismos. Se der um múltiplo de 3, eu vou poder também dividir. Ok? Vamos continuar aqui agora divisibilidade por 4. Vamos lá então, divisibilidade por 4. Divisibilidade por 4 também é fácil. Um número natural é divisível por 4 quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for múltiplo de 4. Ou seja, você vai olhar para o número, vai olhar para os dois últimos números, para os dois últimos algarismos da direita, no caso, ou seja, os dois últimos números, e vai olhar e vai ver se eles são múltiplos de 4. Não precisa somar. Lá na divisibilidade por 3, você precisa somar. Aqui não, você vai só olhar para os números 2. Se ele for múltiplo de 4, esse número vai ser dividido por 4. No caso, 136 dividido para 4 dá 34. Por quê? Porque 36, que são os dois últimos números aqui, ó, os dois últimos algarismos, eles são números que são múltiplos de 4. 36 ele é múltiplo de 4. 36 é o 4 vezes o 9.
que dá 36. Então, se o número for múltiplo de 4, se os dois últimos números dele for múltiplo de 4, esse número ele é divisível por 4, é o que está escrito aqui. 125 não é múltiplo de 4, o 25, então esse número não dá para ser divisível por 4. Ao dividir 125 por 4, vai ter resto, não vai ter resultado exato, então ele não é múltiplo divisível por 4, justamente porque o 25, que são os dois últimos algarismos, não é múltiplo de 4. Então, para ser divisível por 4, os dois últimos algarismos têm que ser múltiplo de 4. Divisibilidade por 5. Um número natural é divisível por 5 quando o algarismo das unidades for 0 ou 5. Você vai ter um número, pode ser ele pequeno ou grande. Você vai olhar para o último número, que é o algarismo das unidades. Se for 0 ou se for 5, você vai dizer que esse número é divisível por 5. Eu tenho aqui exemplos para você. 325 dividido para 5 é igual a 65. É uma divisão exata, porque o último algarismo, ou seja, o algarismo das unidades, ele é 5. Por isso, ele é divisível por 5. 25, o 5, que é o último algarismo, ou seja, da unidade, é 5, então o resultado é 5, esse número é divisível por 5. O número 20 é divisível por 5 também, 20 dividido por 5 dá 4, ou seja, o 0, que é o último algarismo, ele me permite então dizer que esse número é divisível por 5. Aqui é 40, é 4. Eu tinha colocado 40 porque eu pensei em fazer 200 aqui, por isso deu 40 o resultado. Exemplo 2, 219, 19, 59 não são divisíveis por 5. Por que não são divisíveis por 5? Porque o último algarismo, ele é 9. E assim qualquer outro número que não termine em 0 ou em 5 não será divisível por 5. Então, para dividir por 4, eu vou olhar para os dois últimos algarismos, ele tem que ser divisível, ele tem que ser múltiplo de 4. Para dividir por 5, o último algarismo, o algarismo da unidade, ele tem que ser 5 ou 0. Se for 5 ou 0, então esse número vai ser divisível por 5. Vamos continuar, vamos agora para a divisibilidade por 6 e 7. Vamos então para a divisibilidade por 6. Um número natural, ele é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Ou seja, eu só vou poder dividir um número por 6, ou seja, ele só vai ser divisível por 6 quando ele também for divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Tem que ser divisível por 2 e por 3. Não pode ser só por 2 e nem só por 3. Tem que ser divisível por 2, por 3, e aí então ele será divisível por 6. Olha o exemplo. O número 84 dividido para 6, ele é 14. Dá um número 14 e ele é uma divisão exata. Por quê? Porque 84 é um número que tanto é divisível por 2. Por que eu sei que o número 84 é divisível por 2? Porque ele é um número que é par, termina em 4, ele é par, ele é divisível por 2. E por que eu sei que ele é divisível por 3? Porque se eu somar 8 mais 4, vai ser 12. E 12 é múltiplo de 3. E para mim saber se o número é divisível por 3, ele tem que ser múltiplo do 3. A soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 3. Então, logo, esse número 84 verdadeiramente é divisível por 6. Porque ele é divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Já o número 75, ele não é divisível por 6, porque embora ele seja divisível por 3, 75 dividido para 3 dá 25. Ele não é divisível por 2. Por que não é divisível por 2? Porque é um número ímpar, e número ímpar não é divisível por 2. Então, para que o número seja divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Essa é a regra ou é o critério para dividir o número por 6. Divisibilidade por 9. Um número natural é divisível por 9 quando
a soma dos valores correspondentes a seus algarismos for múltiplo de 9. Ou seja, para que um número natural seja divisível por 9, eu vou olhar para os seus algarismos, vou somar todos eles, e se o resultado dessa soma for múltiplo de 9, então ele será divisível por 9. Olha o exemplo. 297 dividido para 9, o resultado é 33. Eu sei disso porque se eu somar 2 mais 9 mais 7, o resultado é 18. E 18 ele é múltiplo de 9, porque 9 vezes 2 é 18. Já sabe, né? Para encontrar o múltiplo de um número, basta ir multiplicando ele por outros números naturais e você vai encontrar o múltiplo dele. Então 18 é o múltiplo de 9 na multiplicação dele pelo número 2. Então, para saber se é divisível por 9, eu tenho que somar não os últimos dois algarismos, nem o primeiro, mas todos eles. Vou somar todos. Vamos supor que eu tenho um número com 4 algarismos. Vou ter que somar todos eles. Ao somar todos e o resultado for múltiplo de 9, então ele será divisível por 9. Só assim será divisível por 9. Então, para dividir por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E para ser divisível por 9, tem que a soma dos seus algarismos ser múltiplo de 9. Vamos para o último desse nosso assunto de hoje, divisão por 10, divisibilidade por 10. Vamos ver quando é que eu posso dividir um número por 10. Divisibilidade por 10. Um número natural é divisível por 10 quando o algarismo das unidades for 0. Esse, de todos, eu acho que é o mais fácil de aprender. Eu acho que todos, mas esse é muito fácil. Dividir por 10. Quando é que eu sei que o número pode ser dividido por 10? Quando o último número, ou o algarismo das unidades, for 0. Terminou em 0, ele é divisível por 10. 140 dividido para 10, 14, porque termina em 0. Número 20, termina em 0, dividido para 10, vai dar 2. 310 termina também em 0, dividido para 10 vai dar 31. Então, todo número que termina em 0, ele é divisível por 10. As atividades, você vai copiar agora as atividades, vai resolver e vai enviar a foto para mim no meu PV. A primeira atividade, verifique quais dos números abaixo são divisíveis por 3. Então, você vai ver desses 5 números, quais deles são divisíveis por 3. Vai ler lá novamente. Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos for múltiplo de 3. Somou os dois números, os 3 números. Se for múltiplo de 3, aí então você vai dizer que ele é. Você vai só fazer o cálculo lá embaixo e vai responder aqui se ele é ou não é. E vai mandar a fotozinha para mim. Então essa é a primeira atividade. Vamos para a segunda, vamos fazer de todos os números. Do 6, do 3, do 4, do 5, do 6, do 9 e do 10 foi o que nós estudamos hoje. Então já vai copiando aí, fechando tudo, divisibilidade por 10. Como eu disse para você, é muito simples. Esse aqui é um dos mais fáceis de todos eles. Segunda questão, verifique quais dos números abaixo são divisíveis por 9. A, B, C, D e a letra E. 5 alternativas, você vai ver quais desses números é divisível por 9. Lembrando, para ser divisível por 9, a soma dos algarismos, de todos, no caso dos algarismos, tem que ser múltiplo de 9. Essa é a regra. Você vai ler a regrinha lá bonitinho, vai resolver e mandar para mim. Segunda, terceira questão, verifique quais dos números abaixo são divisíveis por 4. Novamente, a regra está lá, você vai ver quais desses números são divisíveis por 4. Então, segunda, terceira, vamos para a quarta, quinta questões. Vamos lá agora. Divisibilidade por 5 e 10. Essa aqui
é a quarta questão. Quarta, e essa é a quinta, no caso. Quinta questão. Quais desses números são divisíveis por 5? Quando é que o número é divisível por 5? Você vai ler lá nos critérios de divisibilidade e vai resolver então letra A, B, C, D e E. Verifique quais dos números são divisíveis por 10. Novamente vai olhar lá e vai resolver aqui as 5 alternativas. Quarta e quinta questões. Vamos para nossa última. Vamos lá então, sexta questão, verifique quais dos números abaixo são divisíveis por 6. Essa é a última, a sexta questão. Aí você tem a alternativa e aqui até a próxima aula. Nossa próxima aula será na segunda-feira, via aplicativo, aula ao vivo, para nós tirar todas as dúvidas desse assunto. Antes disso, qualquer dúvida pode enviar lá no meu PV, faça as atividades e envia para mim. Fiquem com Deus, se cuidem, até a nossa próxima aula.